Olá, eu sou o Henrique, especialista de implementação da Symmetric, e eu vou falar sobre as novidades da versão 0.28 da ferramenta. Nós temos algumas novidades que estão listadas na tela, uma de nova funcionalidade, duas de melhoras na robustez e 3 de melhoras na experiência do usuário. A nova funcionalidade que temos é a consolidação de agrupamentos. Temos 2 melhoras na robustez, que é a seleção de colunas em conciliações e tratamento de arquivos vazios, e 3 melhoras de experiência do usuário, que são os agrupamentos encadeados, os formatos default nos espaços de trabalho e formatos de visualização em agrupamentos. Então, vamos ver a primeira novidade: consolidação de agrupamentos. Essa novidade traz a possibilidade de unirmos diferentes agrupamentos em uma única tabela. Então, como podem ver aí na imagem do slide, essa é a imagem de configuração da consolidação de agrupamentos, bem parecida com a configuração da união de fontes. Nessa tela, vamos selecionar cada agrupamento que temos no espaço de trabalho, e ao selecionar as colunas que queremos montar para aparecerem na tabela de consolidação de agrupamentos, podemos salvar essa configuração. Ao salvar, vamos ter vários agrupamentos do espaço de trabalho, todos mostrados numa única tabela, com as colunas de cada um em cima uma da outra. Então, ao configurar a consolidação de agrupamentos, temos que escolher a coluna do primeiro agrupamento e logo abaixo a coluna do segundo agrupamento, que vai estar embaixo dessa coluna. Tal qual a configuração da união de fontes mesma lógica de montagem da tabela. Então, como diz o slide, trata de uma nova funcionalidade que nos dará uma visão geral de diversos agrupamentos e conciliações e uniões, tudo dentro de um único recurso que nos permitirá consolidar essa informação de maneira eficiente. Algumas considerações sobre a consolidação de agrupamento é que essa novidade é um add-on, portanto, o acesso a essa novidade, as consolidações, o acesso será pela barra lateral, estará disponível ao pedirmos a habilitação dessa novidade para o nosso CSM, para o CSM dessa conta. E outras considerações são que poderemos criar um máximo de 15 consolidações de agrupamento, com até 10 agrupamentos em cada consolidação, e cada consolidação também podendo contar com até 15 colunas. Deverá ser configurada uma coluna de data de corte e serão tragos os registros do último mês a essa consolidação. Então, na tabela da consolidação de agrupamentos, devemos escolher uma coluna de data, que essa vai servir como a data de corte, e os valores que serão tragos para a consolidação serão os valores do último mês dessa coluna de data de corte. O recurso, a consolidação de agrupamentos, no caso, poderá ser atualizado uma vez ao dia de maneira manual por parte do usuário. Então, o usuário vai até a seção de consolidação, abre a consolidação que ele quiser, dentre as 15 que poderão ser criadas, e atualiza ela. Ele poderá fazer essa atualização uma vez ao dia para ver os registros atualizados até no momento da atualização. Esse recurso, essa tabela da consolidação de agrupamentos, não poderá ser utilizada em uma conciliação. Então, essa tabela não poderá se conciliar contra outra tabela. Então, isso é tudo sobre consolidação de agrupamentos. Sobre selecionar colunas em conciliações. Essa novidade traz uma melhora muito grande no tamanho das tabelas de conciliação, porque agora, ao configurar uma nova conciliação, poderemos selecionar as colunas que farão parte da tabela dessa conciliação. Antes dessa novidade, uma conciliação continha as colunas automáticas dela, mais todas as colunas do seu recurso A e todas as colunas do seu recurso B, gerando uma tabela muito grande, principalmente se falarmos de uma cadeia de várias conciliações, quando a última chega a ter milhares de colunas. Então, agora, com essa novidade, poderemos escolher quais colunas farão parte
da nova tabela de conciliação, ao invés de todas as colunas do recurso A e do recurso B. Podemos ver aí no slide a imagem de configuração, onde selecionaremos quais colunas farão parte da nova tabela de conciliação. Como diz aí o slide, o objetivo é reimplementar o mecanismo de propagação de colunas nas reconciliações, de forma que nem todas as colunas dos recursos A e B, de seus recursos anteriores, sejam trazidas por padrão, mas apenas aquelas que são escolhidas pelo usuário. E algumas considerações são que a funcionalidade estará disponível somente para os espaços de trabalho com nova herança, e caso desejem ativar essa mudança, valide antes com o seu CSM se sua configuração é compatível com essa nova funcionalidade. Com a seleção de colunas, conseguiremos então reduzir o número de colunas de cada conciliação ao mínimo necessário. Caso não selecionemos nenhuma coluna para fazer parte da nova tabela de conciliação, por padrão será criada uma conciliação mínima, a qual conterá somente a coluna de SKTID dos recursos pais e as colunas usadas como regras de cruzamento. Então, a nova tabela de conciliação terá somente o SKTID do lado A, as chaves de cruzamento do lado A, SKTID do lado B e as chaves de cruzamento do lado B. Essa é a conciliação mínima, caso não adicionemos nenhuma coluna mais na hora de configurar essa conciliação. Mas depois que a conciliação estiver configurada, esse é o terceiro ponto do slide, deixa eu ler primeiro, agregar colunas por demanda. Poderão ser agregadas manualmente novas colunas a uma conciliação já criada através do componente de seleção. Então, se eu já criei a conciliação e percebo que é necessário adicionar mais uma coluna, eu volto na tela de edição da conciliação e adiciono essa nova coluna. Sobre tratamento de arquivos vazios, quando carregamos um arquivo para uma fonte e o arquivo encontra-se vazio, às vezes contendo somente o cabeçalho, anteriormente, essa carga do arquivo vazio gerava os mesmos processos que uma carga de arquivo que contivesse registros, desencadeando processos de conciliação, por exemplo, e tudo que esteja ligado à fonte. Mas agora, com essa novidade da 0.28, se carregamos um arquivo vazio para a fonte, na própria fonte, quando o arquivo estiver sendo analisado pela ferramenta, a ferramenta retornará uma mensagem ao usuário dizendo que o arquivo está vazio, e isso não desencadeará os processos de execução de conciliação, por exemplo. Aparecerá uma mensagem, como vocês podem ver na imagem ao lado direito, onde está escrito a palavra agora, aparecerá uma mensagem ali em vermelho dizendo que o arquivo está vazio, e aí o usuário poderá tomar a medida que escolher tomar. E como diz o slide aí, será evitada a execução de tarefas associadas a uma fonte quando se carregar um novo arquivo vazio à mesma. Além disso, nesta tela será comunicado ao usuário quando os arquivos carregados se encontrem vazios, para que ele mesmo possa decidir como agir ante esses casos. No próximo slide, vocês podem ver um arquivo sendo carregado, e depois que ele é analisado, ele fica com o estado ali na coluna estado, com o estado arquivo vazio, como vocês podem ver na imagem. Agrupamentos não cumulativos encadeados. Quando vamos fazer um agrupamento, podemos definir se será um agrupamento cumulativo ou não cumulativo. E essa novidade do encadeamento, ela se aplica somente aos agrupamentos não cumulativos. Se temos uma conciliação, uma tabela de conciliação, podemos fazer um agrupamento dos registros dessa tabela, e esse agrupamento podemos conciliar contra outra tabela, contra uma nova tabela. Então, podemos ver na primeira conciliação, na tabela da primeira conciliação, se os registros agrupados se conciliaram contra a nova tabela. Dessa maneira, evitamos fazer toda uma sequência de conciliações para, ao agrupar e conciliar os registros agrupados contra uma nova tabela, muitas vezes depois precisamos retornar esses registros agrupados para o nível de detalhe de cada registro. Agora podemos fazer isso somente com esse recurso de encadeamento. Não precisamos fazer uma nova conciliação para retornar o registro agrupado ao detalhe do registro. Com esse recurso de encadeamento, nós vemos lá na primeira tabela de conciliação se o registro agrupado foi conciliado ou não lá na coluna de Chained.
Antes dessa novidade, já conseguíamos ver se um registro havia sido conciliado nos casos de conciliações encadeadas. Quando tínhamos uma sequência de conciliações encadeadas, podíamos ver se o registro lá na tabela pai havia sido conciliado em algumas das conciliações filhas, nessa coluna de chained. Se ela tinha o nome da conciliação filha, quer dizer que o registro havia sido conciliado na conciliação filha. Agora poderemos ver também, nessa coluna de chained, se o registro foi conciliado no agrupamento. O registro foi agrupado, esse agrupamento foi conciliado contra uma nova tabela, e lá na conciliação pai poderemos ver se esse registro foi agrupado. Por isso que é uma grande novidade. E como diz o slide, os agrupamentos encadeados nos permitirão indicar dentro de uma conciliação anterior, ou cadeia de conciliações, quais foram as partidas que, após serem agrupadas, conciliaram contra outro recurso. E na imagem vemos a tela de configuração do agrupamento. A única novidade aí na imagem é a chave de encadeamento ali no alto à direita. E nesse próximo slide vemos a tela de edição da conciliação, vendo aí as considerações. Poderá ser criado um agrupamento encadeado e poderá ser usado dentro de uma conciliação sempre que o recurso agrupado seja uma conciliação. Então, o agrupamento encadeado, isso só poderá acontecer se o agrupamento for de uma tabela de conciliação, ao invés de uma tabela de fontes, por exemplo. Terá que ser um agrupamento de uma tabela de conciliação. E se tiver selecionado o grupo conciliável unreconciled A ou B de uma conciliação, então, ao configurar um agrupamento, devemos escolher qual grupo conciliável preencherá esse agrupamento. E para o encadeamento de agrupamentos, os grupos conciliáveis deverão ser ou unreconciled A ou unreconciled B. E o grupo conciliável não terá sido eleito previamente para outra conciliação. Então, eu não posso já ter encadeado essa conciliação com uma outra conciliação. O grupo unreconciled A ou B não poderá já ter sido usado. Tem que ser a primeira vez que eu estarei usando ele, tem que ser nesse agrupamento encadeado. E o agrupamento não pode ser cumulativo, como eu já disse. Sobre formatos default por espaços de trabalho, ou formatos padrão dos espaços de trabalho. Como diz o slide, agregou-se um novo menu de configuração disponível para supervisores e administradores, o qual permitirá personalizar um formato de visualização padrão para as novas fontes e recursos dependentes que se criem a partir das mesmas. Como vocês podem ver na imagem do slide, no menu lateral à esquerda, teremos uma nova seção, que é a seção de configurações. E nessa seção, os usuários, supervisores e administradores poderão escolher os formatos padrões das novas fontes. Então, um formato número, por exemplo, terá o padrão sempre de separação, de exibição, de separação de decimal por vírgula e 2 casas decimais. Por exemplo, essa é uma escolha de padrão. Formatos de datas. A data exibida será sempre dia, mês, ano. Esse pode ser um padrão escolhido, ou um outro padrão, sempre que se selecionar a exibição por data, vai aparecer por padrão, mês, dia, etc. Ao selecionar esses padrões, quando se cria uma nova coluna de número ou de data, esses padrões estarão pré-programados, mas sempre será permitido ao usuário mudar o padrão de exibição conforme queira. Mas agora, então, com essa novidade, será permitido deixar um novo padrão programado para os formatos de colunas. Outra novidade dentro de configurações, que é a tela de permissões, onde ficará as permissões que serão dadas a todos os tipos de usuários. E, como diz aí, adicional a isso, será habilitada a possibilidade dos usuários supervisores ativarem ou desativarem a restrição de funções. Antes dessa novidade, a gestão somente era possível por parte dos administradores, porém agora também por parte dos supervisores. E o formato de visualização em agrupamentos. Agora, com essa novidade, poderemos alterar o formato de cada coluna da tabela de agrupamentos. Antes não era possível. Agora poderemos mudar o formato de visualização, por exemplo, de uma hora e data para somente data. Poderemos, numa coluna de número, alterar o número de casas decimais, etc. Então, o que antes não era possível, agora é possível dentro da tabela de agrupamentos. Como diz o slide,
Esta melhoria procurará permitir ao usuário a possibilidade de estabelecer o formato sob o qual deseja exibir as colunas dos seus agrupamentos. Esta configuração pode ser feita tanto para as colunas de critérios, quanto para as colunas de valores do agrupamento. E, como podem ver na imagem, aquela janelinha que se abre quando vamos alterar o formato de alguma coluna. Ao escolher o novo formato, é só clicar em aplicar alteração e teremos o formato que quisermos nas colunas da tabela de agrupamento. E além das novidades listadas, temos outras novidades que são: já não será permitido o uso de um mesmo grupo conciliável em ambos lados de uma conciliação, e as horas de processamento serão mostradas de acordo com os cortes de faturamento. Para conhecer mais, consulte nosso centro de ajuda. Eu sou Henrique Guedes, especialista de implementação da Symmetric, e obrigado por nos acompanhar até aqui. Caso tenham alguma dúvida ou comentário, podem sempre entrar em contato conosco. Obrigado!